Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje é um dia histórico, um dia importante para o mundo, porque teremos eleições para a escolha do presidente dos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos é uma pessoa que tem em suas mãos, muitas vezes, os destinos do mundo. Suas decisões são importantes até para a sobrevivência dos planetas, ou do planeta, perdão. Dois candidatos, você sabe, está cansado de saber, estão disputando o voto do eleitor americano. Kamala Harris, do Partido Democrata, e Donald Trump, do Partido dos Republicanos. Deixa eu mostrar para você a primeira página da Folha. Estados Unidos vão às urnas divididos sob temor de contestação do resultado. Por quê? Porque o Trump já deixou antever que se ele perder a eleição, ele vai fazer todo tipo de contestação possível, a começar pelo judiciário. Isso empana o brilho e arranha, muitas vezes pode arranhar a força da eleição americana. Estadão, eleição sem favorito põe Estados Unidos e o mundo em encruzilhada. Olha o valor. Em cenário de incertezas, Estados Unidos escolhem presidente. Esse tipo de manchete se repete no mundo todo. Se você der um passeio pelos jornais do mundo, você vai ver que a tônica é essa, né? A tônica é essa. A palavra que eu quis usar é legitimidade. Arranha, né? Uma contestação política, judicial, pode arranhar a legitimidade dessa eleição. Todas as pesquisas importantes, todos os agregadores de pesquisa dão empate entre os dois candidatos. Há 7 estados mais importantes, eu já digo por quê, que devem ser decisivos nessas eleições. São os estados pêndulos. Que são estados pêndulos? São aqueles cujo voto varia entre republicanos e democratas. Essa variação não ocorre na maioria dos estados. Há estados positivamente democratas, há estados positivamente republicanos. Mais uma vez, é bom saber que a eleição americana se faz, em síntese, através de um colégio eleitoral. Os representantes são eleitos pelos estados, normalmente todos os eleitos, todo o partido eleito, todos os representantes do partido que ganha a eleição vão para o colégio eleitoral, o outro é descartado, e através da soma, são necessários 270 votos, mas através da maioria a gente já sabe quem será o presidente dos Estados Unidos. Esse sistema muito contestado, mas costumeiro nos Estados Unidos, esse sistema acaba
criando o que aqui é considerado uma distorção. A maioria, um dos candidatos pode ter um número maior de votos e pode ser derrotado pelo outro por causa desse tipo de regra que domina a eleição americana. Ainda tem uma série de consultas, sobre diversos temas, enfim, a eleição é grande, a cédula eleitoral é grande. Você pode votar pelo correio, dizem dizem os americanos, dizem os encarregados da apuração, que já 80 milhões de americanos votaram por antecipação, inclusive a Kamala Harris, votaram por antecipação, pelo correio ou pessoalmente, e o dia de hoje não é feriado. O candidato tem que conseguir duas coisas do seu eleitor: que ele resolva ir votar, seja motivado para ir votar, porque o voto não é obrigatório, e que ele vote nesse candidato, né? Então, são duas coisas que ele precisa motivar o eleitor para isso, para essas duas coisas: vote em mim e vá votar, né? Ou, ao contrário, vá votar e vote em mim. Não sendo feriado, alguém precisa arranjar um tempinho dentro do seu horário de trabalho, etc., para ir votar. Eu estou fazendo uma visão muito rápida sobre o assunto, a gente pode ficar o dia todo, e os jornais estão lotados dessas questões da eleição americana, que é importantíssima para o mundo. Aqui no Brasil existe uma forte torcida pela Kamala Harris. Eu quero ler para você um comecinho aqui de um editorial do Estadão. Eleição sem favorito põe Estados Unidos e o mundo em encruzilhada. Campanha acirrada teve reviravoltas e tentativas de assassinato. Há uma espiada nesse editorial do Estadão. Só vou ler a ementa, as linhas, né, que são destacadas do editorial. Olha, o mundo prende a respiração. Os eleitores independentes nos Estados Unidos mereciam opções melhores. Harris é uma candidata muito fraca, mas riscos de 4 anos de instabilidade sob Trump são grandes demais para ignorar. Está aí uma síntese com a qual eu concordo. Vou repetir. Os eleitores mereciam opções melhores. Harris é uma candidata muito fraca, mas riscos de 4 anos de instabilidade sob Trump são grandes demais para ignorar. O Lula, que diz que vai reconhecer imediatamente a vitória de um e de outro, deu uma entrevista publicada ontem pelo site 247, site esquerdista. A entrevista foi concedida à televisão francesa e ele diz que não deve se imiscuir em eleição de outros países, mas torce pela eleição de Kamala Harris. Ele chegou a fazer uma comparação das ideias de Trump, da ação de Trump, da própria intempestividade de Trump com o nazismo. Depois, eu não sei se o Trump ganha, como é que o Lula vai se relacionar com ele. De vez em quando o nosso presidente tem algumas manifestações, aí era melhor o silêncio, não era melhor o silêncio.
Porque o Trump pode ganhar a eleição. O Trump pode ganhar a eleição. Em cenário de incerteza, Estados Unidos escolhe um presidente. A gente vai poder voltar a esse assunto durante o jornal. Durante o jornal a gente volta ao assunto, porque há outros temas importantes no noticiário. Tem algumas mortes a lamentar, a Folha alinha as mortes. Um é um fotógrafo importante do JB e está aqui. O adeus ao fotógrafo Evandro Teixeira. Morto aos 88 anos, ele registrou a violência das ditaduras do Brasil e no Chile e a pressão por abertura. Fotógrafo Evandro Teixeira está sendo homenageado e está tendo seu reconhecimento como fotógrafo de alta categoria do antigo Jornal do Brasil. Antigo e falecido Jornal do Brasil. Tem um site aí, mas não é aquele jornalão de antigamente. País se despede de Aguinaldo Raiol. 86 anos, a voz da nostalgia. Ator, cantor, enfim, ontem nós tivemos essa infausta notícia, ele caiu na casa dele, estava se dirigindo ao banheiro, pelo menos até agora as informações que temos sobre a morte dele. Uma outra morte é do Quincy Jones, nós anunciamos, era um multiartista, um homem de todos os instrumentos musicais, produtor, tal, uma figura louvada, adorada, elogiada por seu comportamento pessoal, por seu caráter, por suas amizades e especialmente por seu profissionalismo e capacidade inventiva. Esse era Quincy Jones. Ele foi produtor de Michael Jackson, enfim, tem aí uma vida, composições, filmes, tem uma vida musical agitadíssima, uma produção gigantesca. Este foi Quincy Jones. Uma outra morte a lamentar é do Seu Tuta, criador da Jovem Pan. Ele morreu aos 93 anos. Vamos ver o que a Folha falou do Seu Tuta. Eu estranhei ontem que o Jornal Nacional, que eu assisti, não registrou a morte do Seu Tuta. Eu pensei, será que existe uma rivalidade entre a Jovem Pan e a Globo a ponto de não se noticiar a morte do Seu Tuta? O Seu Tuta é um homem que tinha uma visão, uma antevisão dos caminhos da arte na televisão. Ele fez da TV Record a melhor televisão do seu tempo, criou festivais, criou a Jovem Pan. A Jovem Pan era uma rádio dedicada ao esporte, chamava Rádio Pan-Americana. Eu trabalhei na Jovem Pan, transmitindo futebol. Você pode achar absurdo, não sei se eu que era absurdo transmitindo futebol, ou o futebol era absurdo eu ou transmitindo, mas eu transmiti futebol na Jovem Pan, e aí não chamava Jovem Pan, chamava Rádio Pan-Americana. Aí o Seu Tuta transformou a rádio nessa potência radiofônica que é hoje a Rádio Jovem Pan, uma rádio importante na radiofonia, que tem uma televisão, né? Ele fez a rádio
transformar-se lentamente também numa televisão. Ela está no ar, ela teve percalços com o governo Bolsonaro, etc, etc. Enfim, foi-se embora o senhor Tuta, uma figura, filho do saudoso Dr. Paulo de Carvalho, né? O marechal da vitória, que conduziu a vitória da seleção brasileira. Enfim, Paulo Machado de Carvalho, né? Paulo Machado de Carvalho, também eu convivi com ele no secretariado do então prefeito, lá nos anos 70, José Carlos de Figueiredo Ferraz. Ele era secretário de esportes, O Estadão dedicou meia página ao fundador da Jovem Pan, causa da morte do empresário, que era conhecido como Seu Tuta, não foi divulgada. Antônio Augusto Amaral de Carvalho, fundador da Jovem Pan, morreu ontem aos 93 anos. A informação foi divulgada pelo Grupo Jovem Pan. A causa da morte não foi revelada. Aí vem o comunicado da Jovem Pan. É com imenso pesar que o Grupo Jovem Pan anuncia o falecimento de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, aos 93 anos. Fundador da Jovem Pan, Seu Tuta, ícone da comunicação, revolucionou a história da Rádio Jovem Pan e marcou época na televisão. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês com a saúde debilitada, diz o comunicado divulgado pela emissora. São essas as tristes notícias que eu levo a você nesta manhã chuvosa em São Paulo. São Paulo hoje deve ter vários tipos de clima, continua chovendo, continua faltando luz, todos aqueles problemas que você conhece. Tem uma outra história aqui que é interessante a gente saber, que está ligada ao... olha o globo aqui, não mostrei o globo. Estados Unidos escolhe entre Kamala e Trump na disputa mais imprevisível em décadas. Pesquisas apontam empate técnico em todos os estados pêndulo, ampliando incerteza e atenção sobre uma eleição de efeitos globais. Gostei desse quadro, dessa chamada para a primeira página que o Globo faz. Consegue mais ou menos juntar todas as questões que estão em jogo nessa eleição. Claro, e com a devida licença para, de alguma maneira, esquematizar tudo em poucas palavras. Ontem foi o último dia, foi na Pensilvânia, os dois candidatos. Por quê? Porque a Pensilvânia é certamente o mais importante desses estados pêndulo. Então, os dois candidatos estiveram lá. Olha a charge do Chico Caruso. É hoje. Os americanos vão hoje às urnas escolher um novo presidente num cenário em que a impossibilidade de prognóstico amplia a tensão da já acirrada disputa entre Kamala Harris e Donald Trump. As consequências econômicas para os Estados Unidos, com efeitos em todo o planeta, o contexto geopolítico de guerras simultâneas no Oriente Médio e na Ucrânia e o risco trumpista de deterioração das instituições democráticas multiplicam a expectativa e a preocupação pelo mundo. Para completar, as pesquisas apontam empate técnico em todos os 7 estados pêndulo, onde o resultado será decisivo para definir o vencedor. Trump tem vantagem numérica nos principais agregadores, mas todos estão dentro da margem de erro.
Diante da incerteza, as duas campanhas concentraram seus últimos esforços no maior desses estados, os estados pêndulo, a Pensilvânia, relata de Filadélfia o enviado especial de O Globo, Eduardo Graça. Como em outras eleições, é improvável que o vencedor seja conhecido hoje. Claro, o voto lá é escrito, tem que conferir um por um, demora. Diz o Economist que a perspectiva é que amanhã à noite já se tenha uma vaga noção de quem será o candidato vencedor. Eu não sei, não põe a mão no fogo. Já houve eleições que demoraram 5 dias para apuração. Enfim, não dá para fazer nenhuma previsão a esse respeito. Olha, uma coisa aqui que eu queria te mostrar no Globo. Tem uma batida da Polícia Federal nessa questão da jogatina tigrinho, jogatina de resultados de futebol, etc. É hoje, viu? O Luiz Henrique do Flamengo tem uma batida, acho que no ninho do urubu do Flamengo. Deixa eu ver o Globo aqui. Aqui é o... Eu quero entrar no site do Globo, globo.com.br. Jornal ao vivo é assim, viu? Tá aqui, ó, o site. Murto, Aguinaldo Raiol, pelo menos eu vi aqui. Após viajarem juntos ao México, Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias processam companhia aérea. Uai? Por quê? O Anselmo Góes informa isso. Deixa eu ver. O que a companhia aérea fez? Deixa eu entrar aqui. É duro aqui essa coisa de você mexer. Ó, não deu para abrir. Agora fiquei curioso. Bom, enfim, tem jogadores do Flamengo, Luiz Henrique, aí a Polícia Federal fazendo uma blitz no ninho do urubu. Essa coisa está estranha, né? Cheira mal. Deixa eu voltar para o Globo aqui. Bom, deixa eu ir para a Veja. Vamos ver a Veja. Sob cenário de indefinição, Estados Unidos vão às urnas nesta terça-feira. Olha, eu vou por uma coisa importante aqui do Brasil. Após reunião com Lula, a Fazenda diz que quadro fiscal foi compreendido. O fato de o ministro Fernando Haddad ter permanecido no Brasil e não ter viajado para a Europa deu uma sossegada no mercado. O governo conseguiu transmitir pelo menos a impressão que está cuidando do corte de gastos. A gente sabe que o Lula é contrário, né? Hoje tem uma comissão, hoje vai ter uma série de reuniões com ministérios, não, com os ministérios. Acho que os cortes pretendidos vão ser discutidos com os ministros das respectivas pautas, etc. Então, uma coisa que eu queria dizer, a votação começa em Nova York e mais 6 estados. Acompanhe em tempo real a eleição dos Estados Unidos, diz o G1. Quer ver aqui? Tem as propostas do Trump, mas a gente não sabe o que ele vai fazer. Nem sempre o que ele diz ele faz. Aí tem coisas
tem uma coisa bem. Você viu ontem, antes do Jornal Nacional, a nossa ilustríssima ministra da Cultura se manifestou, falou do Dia da Cultura e tal. Aí o Marcelo Henrique, que é um nosso companheiro de amparo, uma figura culta, manda uma observação sobre a fala da ilustríssima ministra. Aqui. Vale a pena dar uma lida no que o Marcelo escreveu. Ainda há pouco antes do Jornal Nacional, Sua Excelência Ministra da Cultura, Margarete Menezes, baiana de Salvador, fez um pronunciamento oficial sobre o Dia da Cultura, que é amanhã, 5 de novembro, hoje, com falas vazias, demarcando o território contra o bolsonarismo e discorrendo sobre as leis de incentivo à cultura. Nada de novo debaixo do sol. O que me deixou estarrecido, diz o Marcelo, de cair o queixo, foi o fato de ela, a ministra da Cultura, sendo baiana, tendo nascido em Salvador, não haver mencionado sequer de longe que a data se deve ao nascimento do baiano também de Salvador, Rui Barbosa, a inteligência mais fulgurante que este país já concebeu, sobre quem escreverei amanhã, que é hoje. Aí ele deu a biografia depois hoje. Se bobear, nem a senhora ministra tem conhecimento do motivo de ser essa a data do Dia da Cultura. Que lástima, senhora ministra, que lástima. Pouca gente sabia, mas a ministra tinha obrigação de saber e tinha obrigação de mencionar. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tem um monte de observações sobre essa proposta, essa tal proposta do governo Lula para a segurança. Gente, você vai vendo, a proposta é vazia, ela é quase impossível de ser executada, exige, em alguns casos, nem precisava, profundas reformas, profundas não, mas reformas da Constituição. Não há condição política de ser feita. Eu estou concordando com quem diz que isso era apenas um momento para dar uma sossegada nas pessoas que estão preocupadíssimas com a questão da segurança pública, que só vem piorando em todo o país. Só vem piorando em todo o país. Silveira volta a defender a extração de petróleo na foz do Amazonas, enfim, tem do Amazonas. Warren Buffett expõe dilema ao vender ações da Apple. O mundo está em transição, gente. O mundo está em transição. Tem um monte de outras coisas acontecendo. Tem um bombardeio de Israel no Líbano. Foi morto um bebê brasileiro, o Itamaraty reclamou. Aí essa guerra que não acaba mais, a guerra na Ucrânia, a invasão russa na Ucrânia, e o Lula vem com essa ideia que ele colocou nos jornais, na entrevista para a televisão francesa, de fazer um plebiscito. Isso é fazer o jogo da Rússia. O pessoal lá é russófilo, fala russo, são pró-Rússia, mas é um território da Ucrânia. É um território da Ucrânia. Claro que se fizer um plebiscito, talvez um plebiscito nacional, né, envolvendo os habitantes da Ucrânia toda, fosse viável, mas fazer um plebiscito ali
É uma piada do presidente brasileiro, é fazer o jogo do Putin. Vamos a quem tomou cafezinho conosco nesse dia delicado e importante para o mundo. Inês Ramos, Sinhá Leitão, e eu ouvi uma notícia que o nosso querido jogador da seleção brasileira se machucou, Neymar se machucou, jogou lá, se machucou na outra perna, não a que ele tratou. Como disse, o que você disse, Luiz, do Neymar? Está bichado. Depois você me explica o que é isso. Então, quem tomou cafezinho conosco, Inês Ramos, Sinhá Leitão, Métios Diniz, José Francisco, Ana Paula, Cacá Matos, Luciana Pimentel, Walter Zucca, José Ramalho, Nermando Vilela, Simval Amaral, Ivone Janete, Rogério José, Márcio Júnior, Cardo Coimbra, Joaquim de Souza, de São José de Piranhas, na Paraíba, Stephen Chuante, de Araruama, no Rio de Janeiro, Cíntia Gomes, de Cuiabá, e Esaú Gomes, de Aracaju. Pessoal, vamos esperar os resultados com paciência, com resignação. Pense com a cabeça, não com o fígado. O momento mundial é delicado e o momento brasileiro muito delicado sob o aspecto da economia. Há uma ilusão que tudo vai bem. Não é bem assim. Os nossos horizontes para o futuro não são bons. Bom dia.